Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de investimentos e opções. Eu sou Luiz Fernando Roxo, sou um instrutor responsável da Banif Invest, que cuida da parte de opções e investimentos. A maioria das pessoas já me conhece, está começando a conhecer esse mundo das opções e a também conhecer o formato aí do nosso bate-papo. Gente, uma série de coisas interessantes acontecendo. Primeiro, um pregão surpreendente, né? Começando em queda muito acentuada. A gente chegou a ter o índice futuro abrindo com queda maior do que 3% e recuperamos durante o dia todo, o mercado fechando em leve alta, né? O BOVA, que é o ETF do índice Bovespa, fechando em alta. O mercado futuro, deixa eu ver como é que fechou em alta também de 0,25. Então uma correção e primeiro uma correção e depois uma recuperação surpreendente, muito interessante, mostrando bastante força para o mercado e principalmente ajudando o pessoal que faz as estratégias de balanceamento. Lembra que a gente fala bastante das estratégias de balanceamento? Hoje o nosso sistema, o nosso método chegou a fazer 7 negócios durante o dia, todos os negócios com lucro, como é a característica do modelo. Porque sempre que o mercado cai, ele vai lá, vende um pouco de renda fixa, compra a bolsa. Quando a bolsa sobe, ele faz o inverso. Então hoje a gente comprou bastante na abertura e foi vendendo durante o dia. Então a gente fez algumas boas operações de day trade. Gente, além disso, a volatilidade no intradiário bastante grande. A gente teve boas oportunidades de lançamento coberto hoje, da compra do papel e da venda da opção por conta de uma volatilidade alta. E um terceiro comentário interessante é que na quinta-feira, para quem não acompanhou, vale a pena acompanhar o chat de quinta-feira, nós começamos a fazer um planejamento para um setup, né, um sistema, um método de lançamento coberto com trava de baixa. Então é a compra do papel e uma trava de baixa. Esse sistema, esse método, ele está descrito num documento em Word. É apenas o começo do desenvolvimento do método. Lembrando para vocês que, como eu falei na quinta-feira, a descrição de um sistema pode começar numa folha em branco, depois se tornar um software. Então a nossa ideia aqui nos próximos dias, meses, é pegar alguns bons setups, tanto com opções quanto setups tradicionais de análise técnica, estudá-los, ver os seus possíveis resultados, ver o quanto ele teria rendido e dado de resultado no passado, tentar estimar se esse setup pode continuar dando o mesmo resultado positivo no futuro. E aí vamos fazer uma descrição do setup, colocá-lo numa folha, né, e colocar passo a passo quais seriam as regras, quais seriam os motivos pelo qual nós entraríamos na operação, depois nós sairíamos da operação ou com lucro ou com prejuízo. Então esse é um trabalho que a gente vai fazer complementarmente ao que a gente vem fazendo já. Palestras, né? A cada chat uma palestra sobre algum assunto interessante de opções ou sobre investimento, e também um bate-papo descontraindo passando de novo ou passando já para uma planilha de opções ou para o plano, para que o vídeo fique melhor. Sempre que tem a imagem do meu rosto, o vídeo fica com um pouco de atraso, então é bom para todo mundo tirar o meu rosto logo. Gente, então vamos passar aqui para a planilha de opções. A planilha de opções está disponível para download lá no site do Banif Invest, na área de planilhas, na central de planilhas. Essa é a cara da planilha que a gente trabalha. Muitas das pessoas aqui já conhecem a planilha, né? Já trabalhou com ela.
Então a gente começa na Petro. A gente tem aqui uma série de abas para quem ainda não conhece a planilha. Cada aba representa um vencimento de opção para um determinado ativo. Isso as 8 primeiras abas, as 8 primeiras planilhas. Então a gente tem planilha de opção para Petro I, que tem vencimento agora no dia 19 de setembro, segunda-feira que vem. Faltam 5 dias úteis para o vencimento. Sempre que você quiser saber o número de dias úteis para o vencimento, você pode olhar aqui, ó, na célula C5. Temos a Petro J, que vence no dia 17 de outubro, tem ainda 24 dias úteis para o vencimento. A Vale I, a Vale J, BVMFI IJ e a OGXI e OGXJ, somando o total de 8 planilhas que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer as estratégias de taxa, que a gente pode fazer as simulações e aprender mais sobre as opções. Depois a gente tem uma planilha chamada Data, que é da onde a gente vai buscar as informações dos vencimentos das opções. Então, para a gente saber quais são as opções em aberto no mercado e qual é o verdadeiro preço de exercício, a gente vai no site da CBLC e baixa essa planilha. A última vez que ela foi atualizada foi no dia 12/8, porque do dia 12/8 para cá a gente não teve nenhum pagamento de provento, mas mesmo assim algumas novas operações apareceram e a gente já incluiu. Então todas as opções que estão aqui estão com o strike adequado e são as opções em aberto. Na mesma planilha chamada Data a gente tem a Selic, onde a gente digita qual é a taxa de juros livre de risco. Ela foi diminuída na semana passada na reunião do Copom para 12%, ela era 12,50. E depois a última planilha que a gente tem é a planilha chamada Links, que é o gerenciador de link, porque a planilha é uma planilha dinâmica que atualiza os seus preços automaticamente se você tiver algum servidor DDE, algum sistema que tenha servidor DDE. E aí você pode ter vários sistemas. O principal deles é o Shark, que é o do Banifinvest, que qualquer cliente do Banifinvest ativo pode ter acesso. Ele tem um sistema de cotação já por protocolo fix, que é mais rápido do que a maioria dos outros sistemas. Mas você também tem o Profit Chart, que é um sistema pago, o ADVFN, que também é pago, o Broadcast, que também é pago, o CMA, o Enfoque, o Trade Zone e o Tron. Então esses são todos os sistemas que a gente pode utilizar para que a nossa planilha de opções seja atualizada dinamicamente. A partir do momento que você atualizar a tua planilha para o servidor DDE correto e abrir a tua planilha já com o sistema de DDE aberto, a tua planilha vai começar a atualizar, os preços vão atualizar dinamicamente. Você vai ver que durante o nosso bate-papo, provavelmente preço de Petro, preço de Vale, preço de OGX vão se alterar, vão mudar, porque é a abertura do aftermarket fazendo com que o mercado volte a oscilar, e aí a gente vê esse efeito do sistema DDE. Gente, fica aberto também o nosso bate-papo, que hoje está com bastante gente, para pergunta que vocês quiserem fazer. Passarela já deu boa tarde, o MRC Souza, o IUST01, o Uli também está aí, provavelmente outras pessoas que nos acostumam com frequência devem estar online acompanhando o bate-papo. Então quem quiser que a gente trate de algum assunto específico, quem quiser que a gente fale de taxa de juros, que a gente faça uma análise fundamentalista de alguma empresa, fica à vontade, qualquer assunto é permitido aqui no nosso chat, no nosso bate-papo, no nosso programa, que é às segundas e quintas às 5h30 da tarde. Gente, vamos dar uma avaliada em como ficou a volatilidade implícita e as taxas das opções de quinta-feira para cá. Lembrando que na sexta-feira a gente teve uma queda
bem acentuada e que hoje o mercado caiu bastante de manhã, mas depois deu uma recuperada. Márcio, como é que fecharam as volatilidades? Posta aí pra gente a volatilidade de Petro, Vale, OGX e BVMF, por favor. Essas volatilidades que o Márcio, que também faz parte da nossa equipe, que nos ajuda aí, vai postar, é a volatilidade histórica. Volatilidade histórica é aquela calculada através da série histórica do preço do papel. Como é que a gente faz para calcular a volatilidade histórica? A gente pega o preço do papel, no monte de dias, pega uma série do preço, uma série pode ser de fechamento, normalmente a gente usa o fechamento de vários pregões, uma série grande. Aí a gente faz um cálculo que primeiro você tira o rendimento diário, que nada mais é do que dividir o pregão de hoje pelo de ontem. Então você vai achar um monte de rendimento. Lembrando que se você tem uma série histórica, digamos, de 200 pregões, quantos rendimentos você vai ter? Se você tem 200 pregões, 199 rendimentos. Por que 199? Porque você precisa de 2 pregões para ter um rendimento. Então, o primeiro pregão inicial não vai ser levado em conta, não é um rendimento. Você vai dividir o segundo pelo primeiro para ter o primeiro retorno e assim por diante, tendo no final 199 retornos. Você pega cada um desses retornos e você eleva você faz o log n, faz o ln, né? Faz o log neperiano. Então você tira o ln do retorno. Por quê? Porque é uma distribuição log normal. A gente vai fazer a volatilidade, é o cálculo do desvio padrão com tratamento log normal. Então a gente pega o retorno, faz o ln, acha o ln do retorno. Depois a gente faz o que? Eleva ao quadrado para tirar o sinal. Depois que você tem, então, a distância logarítmica da média, é isso que você vai achar. Depois você pega simplesmente, divide pelo número de períodos e tira a raiz quadrada para saber o que? A volatilidade histórica. Esse é o cálculo da volatilidade histórica tradicional, aquele que consta do trabalho acadêmico que foi escrito pelo Black-Scholes lá na década de 70, em 1970, que o trabalho foi publicado. Ele foi escrito em 68, 69, foi publicado em 1970. De lá para cá, gente, a gente tem maneiras mais modernas e maneiras um pouco mais realistas de se estimar a variação média do mercado nos últimos períodos. Então, esses números que o Márcio está colocando aí, ó, Vale com volatilidade de 35,17, Petro 35,49 e assim por diante, já é o cálculo da volatilidade histórica exponencial, tá? Já é um pouco diferente do tradicional. Hoje existem centenas de maneiras de se calcular a volatilidade. E é por isso que eu sempre sugiro para vocês que saibam como está a volatilidade histórica, só para ter uma ideia, para vocês terem uma informação. Saibam também como ela tem se comportado no passado, mas principalmente para a gente fazer cálculo, para a gente fazer as nossas simulações, para a gente utilizar na operação, na hora de tomar a decisão. Nós vamos usar essa volatilidade que está aqui, ó. Vou colocar na PetroJ, aqui está um pouco mais estável. Olha lá, volatilidade implícita, essa que está escrito aqui, vol. Ao lado do preço da opção é a volatilidade implícita. Eu já expliquei o que é a volatilidade implícita. Nada mais é do que pegar o cálculo de Black-Scholes, que é esse daqui, pegar o preço da opção de mercado, considerar que esse preço é o preço justo, jogar o preço justo, que é o de mercado, no Black-Scholes,
faz o cálculo inverso da equação de Black-Scholes e pergunta para a equação: se esse é o preço justo, se o strike é 19, se o preço do papel está em 20,34, se a taxa de juros é 12% ao ano e se faltam 24 dias úteis para o vencimento, as 4 variáveis que definem o preço da opção mais o preço justo da opção, e pergunta: já que eu te dei as 4 variáveis e te dei o preço justo, fazendo uma engenharia reversa, fazendo um cálculo inverso, qual é a volatilidade que o mercado estimou na média para definir que, por exemplo, a Petro J21 custa 64 centavos. Para definir que a Petro J21 custa 64 centavos, o mercado em média estimou uma volatilidade para o papel de 30,39. Roxo, por que tem uma volatilidade diferente para cada opção? Porque você tem agentes e players diferentes em cada opção. Ainda existem outros mistérios sobre a volatilidade, outros conhecimentos que com o tempo a gente vai descobrir. Eu vou ensinando para vocês, também vou aprendendo junto. Antes de continuar o nosso bate-papo sobre volatilidade, nós temos 2 comentários interessantes. Primeiro, Passarela, tá? Nos diz que está carregando ações da Cyrela e da OGX. E ele está perguntando, está dizendo que vai aprender a lançar opções. Da Cyrela não tem muita liquidez. Dá uma olhada pra gente, Márcio, no site da CBLC. Eu vou ensinar pra turma. Eu vou lá no site ver se a gente tem alguma opção de Cyrela. E da OGX tem opções. Você pode aprender a fazer o lançamento coberto, sim, e utilizar. Tem 2 maneiras de você aprender a fazer o lançamento coberto de uma maneira mais aprofundada. Ou você acompanha o nosso vídeo, faz perguntas, corre atrás desse aprendizado de maneira, digamos assim, gratuita e de maneira que está disponível na internet, ou você pode assistir o nosso curso, que será aí no primeiro final de semana de outubro. A gente vai dar um curso sobre opções, um curso chamado Operador de Opções no sábado e um curso de operador avançado no domingo, tá? Já está saindo, já saiu a propaganda aí no site da Banifinvest, e quem é cliente Banifinvest vai ter um desconto. Muito bem, fiz meu jabá, agora vamos voltar aqui para a planilha. Enquanto isso eu vou dar uma olhada se tem essas opções da Cyrela e vou ensiná-los. Depois o Wilson fala o seguinte: Roxo, utilizo a análise gráfica das ações para operar com opções. Estudei gregas, volatilidade, mas acabo não usando. O gráfico, para mim, tenho achado melhor. O que você acha? Eu acho, Wilson, que você tem que fazer aquilo que você mais se sente confortável. Eu acredito realmente que cada um tem que ver aquilo que tem funcionado para si mesmo e continuar utilizando, lembrando que o trabalho de fazer análise técnica e utilizar a análise técnica para achar o melhor momento de comprar ou vender opções, ou de lançar opções, ou de fazer giro, ou de fazer swing trade, não é uma coisa simples, é uma ciência complexa que tem que ser feito aos poucos, que você tem que fazer um sistema, um método e ir evoluindo, mas eu não acredito que usar as gregas ou especificamente a volatilidade, nesse caso específico, pode te ajudar. Talvez a volatilidade possa te ajudar definindo as variações médias. Por quê? Porque a volatilidade é algo que tem mais persistência do que o preço. Olha que comentário interessante. A volatilidade ela tem um pouco mais de persistência do que os preços. Então, a volatilidade ela costuma se manter. Se você tem um período, uma época em que a volatilidade está alta, provavelmente a volatilidade deve continuar alta pelo menos mais um pouco, depois vai convergir para preços e para valores de volatilidade mais normais, mais comuns. Mas quando a volatilidade está alta, ela tende a permanecer alta por mais algum tempo. Por isso que é mais fácil estudar a tendência da volatilidade do que a tendência do mercado. De qualquer maneira,
Se a volatilidade está alta, isso pode te ajudar na hora de você definir os seus stops e os seus pontos de entrada. Como você sabe que em períodos de volatilidade mais alta o mercado oscila mais, se você colocar um stop muito curto, a chance de você ser estopado toda hora aumenta muito. É por isso que, por exemplo, em épocas de volatilidade um pouco mais alta, você pode usar stops maiores e operar com quantidades um pouco menores. E em épocas mais calmas, quando o mercado está mais calmo e variando menos, você pode utilizar lotes maiores e, consequentemente, stops e variações de entradas e saídas menores. Eu acho que pode ser um complemento ao seu estudo e ao que você vem estudando, mas sempre que você vai incluir uma nova variável para definir as suas entradas e saídas, sempre que você vai incluir um novo parâmetro no seu setup, no seu plano, é muito importante que você teste antes. Será que isso funciona mesmo? Será que faz sentido? Então, eu sou muito favorável a gente escrever o nosso plano como se fosse um software, e aí a gente lançando novas versões desse plano, e aí as antigas você deixa para lá. Mas para lançar uma nova versão é muito importante você testar bastante, você ver se faz sentido. Mas eu acho que pode fazer sentido. Épocas de volatilidades maiores, stops e objetivos de entradas e saídas maiores, mais longos, lotes menores. Época de volatilidade mais calma, mais tranquila, você pode usar stops mais curtos, objetivos de entradas e saídas mais curtos e lotes maiores. Acho que isso faz sentido. Vamos voltar lá para a planilha. O Cavoc está perguntando assim, mas não é Cavoc, não, é alguém que falou aqui da volatilidade. Tá aqui, Cavoc. Roxo, não é necessário que para o bom funcionamento das planilhas o modelo seja browniano? Olha, na verdade, Cavoc, o modelo de Black-Scholes ele leva em consideração que o mercado ele tem uma distribuição normal e o movimento browniano. Então, o Black-Scholes usa essa premissa. Porém, o mercado não é browniano. Os movimentos brownianos eles são muito raros na natureza. Tirando o movimento mesmo das células e tudo mais, a maioria das outras distribuições não tem modelos totalmente aleatórios e distribuições totalmente normais. A maioria tem tendências, tem padrões, tem desvios, né? Então, movimentos brownianos são coisas complicadas. Mas o movimento browniano ele facilita muito o cálculo. É por isso que a gente ainda usa nos modelos de Black-Scholes os tipos de distribuições para fazer o cálculo. Ficaria extremamente complexo para calcular, precisaria de vários computadores para fazer o cálculo, porque aí o número de resultados possíveis aumenta a uma potência muito grande. Então a gente usa sim o movimento browniano, mas isso não é bom, na verdade isso é ruim. Algum dia a gente vai conseguir estimar variações e volatilidades, estimar risco de uma maneira um pouco mais exata, por entender um pouco mais o mercado. Mas o mercado tem por natureza não ser exato, tá? Então, mais do que a volatilidade não ser normal, ela é estocástica, significa que ela tem vida própria, ela varia, ela não é fixa, então não é tão simples assim. Mas a gente tem que partir de alguma coisa. Esses são os modelos usados pelo mercado e eles minimamente funcionam. Funcionam mais tirar do mercado na hora certa. Esse tipo de coisa não vai funcionar muito, tá? Desculpa se ficou complexa a explicação. Não para o Cavoc, que deve saber do que a gente está falando, mas para o resto da turma.
que mais? Passarela fazendo comentário que merece. O Wilson 2011 está dizendo assim: obrigado. Tenho utilizado muito o Triple Skin do Alexander Elder, gosto bastante. Eu não conheço esse setup, eu conheço algumas coisas do Elder, mas esse especificamente eu não conheço. O MRC Souza diz: tento operar desta forma também, Wilson. Utilizo o gráfico da ação de 5 minutos e parto para as opções. Lembrando que essa estratégia eu trabalho com day trade. O Roxo pode comentar esse tipo de estratégia? Viu, MRC? Eu acho que mais do que comentar, já que tem tanto o Wilson quanto o MRC como outras pessoas aí, primeiro, que são interessadas em day trade ou swing trade, operações de curto prazo, e que gostam de setups de análise técnica para fazer as operações, eu acho que a gente pode, como segundo setup que a gente vai montar, segunda estratégia que a gente vai montar, segundo sistema que a gente vai desenvolver, de repente a utilização desse Triple Skin do Alexander Elder, utilizando o gráfico de 5 minutos para fazer day trade de opção, por que não? Vamos lá. Então o que a gente pode fazer? Por favor, ou o Wilson ou o MRC tentem de hoje até quinta-feira mandar para o meu e-mail uma descrição de como é o setup de vocês. Tentem achar também uma definição para esse indicador, se for do interesse de vocês. Acho que vai ser. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... O Ronaldo está dando boa noite. Boa noite, Ronaldo. A gente vai pegar a descrição da operação que o Wilson e que o MRC Souza vão nos enviar. A gente vai pegar a definição do indicador estatístico. Eu também vou pegar a definição do indicador estatístico. Vamos tentar escrever um setup mais ou menos como seria. Eu vou pegar um estatístico amigo meu, vou contratar o serviço dele para ele fazer o estudo de como seria isso. Vamos fazer então o cálculo do Trade System para 3 ou 4 tipos de setups diferentes, e aí eu vou apresentar para vocês e a gente vai definir o melhor setup, e depois a gente vai fazer paper trade. Vamos ver o que teria acontecido se a gente tivesse utilizado esse setup, continuado utilizando esse setup dali para frente. Então, se o Wilson e se o MRC Souza me mandarem a descrição do setup, primeiro, cada um vai ganhar um livro do Benjamin, O Poder do Tempo. Eu vou mandar para casa de vocês. O Wilson está dizendo que programa tudo em Matstock, se precisar de ajuda. Vamos fazer isso sim, Wilson. Vamos programar em Matstock então, e vamos escrever em Word o texto, como é que é o setup, cada regrinha, e vamos fazer aqui um Trade System. Outra coisa, se for bom, se funcionar, eu vou pôr para rodar no meu fundo de investimento, e aí quem me ajudar vai ter participação também. Acho que é assim que funcionam as coisas. Então, quem quiser ajudar a montar o setup do Triple Rate, é isso? Triple Screen, Triple Screen. Vamos tentar fazer isso junto. Então, Wilson 2011 e o MRC Souza, tentem mandar o máximo de material que vocês puderem pra gente. Vou criar uma biblioteca depois num servidor para disponibilizar isso aí, e a gente vai fazer. Os dois estão então se propondo a nos ajudar. Primeiro começam ganhando um livro, e depois, se ficar legal o nosso setup, a gente coloca ele para operar, e no mínimo vai ser muito divertido e a gente vai aprender bastante. O Oiran está perguntando: olá Roxo, na sua metodologia para opções é considerado o manejo de risco? Sempre, Oiran, sempre. Duas coisas são muito importantes. Ou em opções você tem aquilo que a gente cair e virar pó, eu perco R$750. É o que eu estou disposto a perder. Não ligo se eu perder tudo. É aquilo. Não, ligo, fico chateado. Mas esse é o meu stop. Legal. Então a primeira coisa é o stop natural. Como é que você faz o manejo de risco? Você compra aquilo que você poderia perder. É uma maneira de manejo de risco.
Segunda maneira de manejo de risco, stop no preço. Você comprou uma quantidade maior do que você é capaz de perder se aquilo tudo virar pó ou se o mercado for contra você. Então a gente pega, define um stop, que é o quanto em valor financeiro eu poderia perder sem que aquilo comprometesse as minhas finanças, comprometesse muito o meu estado emocional. E aí aquele é o meu manejo de risco, é ali que vai ser o meu stop. Uma terceira maneira é a maneira como eu faço para os meus balanceamentos, que é o que? Eu compro um portfólio de ações por uma quantidade de dinheiro que eu tenho, sobre tudo que eu tenho de dinheiro, que é uma quantidade que mesmo que o mercado caia, eu não vou me sentir chateado, mais do que isso eu vou continuar comprando. Então você aloca em cada ativo aquilo que você estaria disposto a perder. Então a gente pode fazer dessas duas maneiras. Ou você faz uma alocação maior do que aquilo que você pode perder e coloca um stop, ou não. Volume financeiro de ações que eu consigo aguentar a perda. É assim que funciona o nosso manejo de risco, os nossos manejos de risco. Outra coisa, todos os manejos de risco têm que estar muito bem descritas no nosso manual, no nosso setup, no nosso plano. E aí a gente pode começar com um manejo de risco e com stop simples, e a gente pode ir deixando ele cada vez mais sofisticado, tá certo? O Ronaldo está dizendo assim: negócio bom é aquele que todos ganham. É verdade, Ronaldo, a relação ganha-ganha ela é muito interessante. Uma pergunta interessante é: será que existe uma relação ganha-ganha na bolsa? Ou será que a bolsa tem soma zero? Essa é uma pergunta filosófica importante. Eu acredito que dá pra gente ter uma relação ganha-ganha na bolsa, mesmo que algumas pessoas tenham que perder. Mas eu acho que relações ganha-ganha. O Ronaldo está dizendo que está falando do Banif. O Daniel Stantes está dizendo: roxo, tira a sua cara, tá travando, você é feio mesmo. Valeu. Já tirei. O E2B diz assim: soma zero, teoria dos jogos. E o Passarela diz ok. Eu acho, sinceramente, que a gente pode ter uma situação em que, no mercado, tá? Sem considerar a nossa relação entre o nosso grupo de traders, investidores, né? Que está tentando se ajudar e montar um grupo que vai ganhar grana na bolsa. E o Banif patrocinando isso, que o Banif me paga para eu fazer o trabalho que eu estou fazendo. Muito bem. Eu acho que dá para ter uma relação de ganha-ganha na bolsa. Primeiro, são as empresas de longo prazo que vão se valorizar e que vão achar um lugar para capitalizar, para obter recursos mais baratos do que em banco. Então, arrumando sócios capitalistas que entrem no risco do negócio, elas podem captar dinheiro mais barato do que captariam no banco. Nesse caso, ganha a empresa, ganha o acionista. Acho interessante. Segundo maneira de ter uma relação ganha-ganha. Vamos imaginar um negócio com derivativos. Você tem um negócio feito na BMF, um negócio de contratos futuros de dólar. Você tem um cara que comprou 10 contratos futuros de dólar e um cara que vendeu 10 contratos futuros de dólar. O cara que comprou 10 contratos futuros de dólar, ele é um importador. Ele é um cara que importou uma máquina e ele vende o produto que essa máquina produz aqui no Brasil e ele financiou essa máquina em dólar. Então ele tem uma dívida em dólar e ele tem uma receita em reais. Por quê? Porque ele vende o produto dele no Brasil e ele tem que pagar em dólar para quem vendeu a máquina para ele, financiou, e ele vai vender o produto dele em reais. Então, se o dólar subir, como ele não pode repassar esse preço para os consumidores, ele perderia muito dinheiro.
Por isso que ele vai no mercado futuro de dólar e compra 10 contratos de dólar. Então ele está fazendo um hedge, uma proteção, uma trava. Na outra ponta a gente tem um sujeito que é um exportador. Ele vende coisas para fora e ele compra no Brasil. E ele paga o que? Ele paga em dólar. Ele é um exportador, então ele paga em reais para as pessoas aqui, as mercadorias, a mão de obra e tudo mais, e ele toma receita em dólar lá fora, que ele já vendeu, que ele já tem um contrato em dólar lá fora e já contrato aqui também no Brasil. Se o dólar cai, ele vai ter uma receita menor, ele não vai conseguir pagar os fornecedores nem os funcionários dele, ele acaba tendo problema financeiro. Então esse sujeito ele pode fazer uma venda de 10 contratos de dólar na BMF. Os dois estão fazendo hedge, os dois estão fazendo proteção. Isso significa que os dois estão ganhando. É lógico que ou o dólar vai cair ou vai subir. Um dos dois vai ser beneficiado na ponta da bolsa, mas no resultado final os dois vão se beneficiar. Destino 2099 está dizendo assim: Roxo, li no site da Bovespa que agora, a partir de setembro, as opções do OGX e a do Itaú terão formadores de mercado. Além de aumentar a liquidez, isso trará algum outro efeito? Eu acredito que não, Destino. Eu acho que é realmente a liquidez que vai melhorar, os spreads ficam mais curtos, a boca do jacaré diminui, né? Vai ter menos slippage, então eu acho que a vantagem é essa. Eu vou tentar achar outra. O Daniel Stanch está perguntando se nas operações exclusivamente com opções o resultado é sempre de soma zero, certo? Então, depende também, Daniel. Algumas vezes um cara está fazendo um hedge porque ele tem uma posição em ações, o outro teve que vender as suas ações para pagar alguma dívida, mas vai receber o dinheiro de volta, quer comprar de novo as suas ações, então ele pode comprar opções. Então você pode não necessariamente ter soma zero, pode ter os dois se protegendo também. Sempre que a pessoa está fazendo um hedge, aí você pode ter uma relação de ganha-ganha, tá certo? O Wilson está dizendo assim: YouTube 4 com liquidez de opções será muito bom. Aonde viu isso, Destino? Olha, isso já apareceu. Olha lá, o Márcio está dizendo que aparece FM ao lado do nome no site. Daniel, se o cara está fazendo uma operação só com opções, a não ser que ele esteja comprando opções com medo do mercado subir e fazendo um hedge, aí de fato é especulação. Eu acho que aquilo que é soma zero é aquilo que é especulação de curto prazo. Esse aí é soma zero. Se tem dois caras fazendo especulação de curto prazo, aí na verdade eles estão trocando chumbo, e aí um vai ganhar, outro vai perder. Aí não tem muito jeito. Mas o resto não tem jeito. Vamos ensinar para o pessoal como é que a gente vai lá no site da Bovespa e como é que a gente enxerga as opções. Eu vou mostrar de OGX, que o Márcio está me pedindo aqui. Vou mostrar também se tem alguma liquidez nas opções de Cirela, né, que foi pedido lá. Eu acho que não tem, mas vamos ver. Então vamos primeiro no site www.bovmf. Vamos lá. Como é que é o site da bolsa, Márcio? Tem aqui no Google, né? Legal, tá aqui. bvmfbovespa.com.br, opções. Então tá aqui, ó. Você entra lá em opções, mercados, opções, e em opções você vai lá em posições em aberto, tá? Opções, posições em aberto. E aí você vai digitar. Primeiro,
Vamos ver se tem Cyrela. Então, Cyrela. Olha lá. Até no C, tá dizendo que não tem nada, mas vamos apertar o C aqui, vamos ver qual que tem. Cyrela Realty. Ah, é com L só. Então tá aqui, ó, opções em aberto, tem todas essas, mas vamos ver se tem aqui, ó, opções de compra, Cyrela ON, vencimento 19/9. Vamos ver se tem alguma. Ó, tem um pouco de opções em aberto. Tem um total de 13 titulares e 34 lançadores. Estão vendo aqui embaixo? Vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Olha lá. Tem 13 compradores e 34 vendedores dessa opção Cyrela de compra para vencimento no mês 9. No mês 10, você tem J13, J14, J17, 4 compradores e 7 vendedores. Não tem muita liquidez, gente. Infelizmente, não tem muita liquidez. Então, na Cyrela não vai dar pra gente negociar. Passarela está perguntando se tem algumas da Tarpon. Não deve ter, provavelmente não deve ter não, mas vamos ver lá. Vamos voltar aqui porque eu não estou conseguindo. Então, da Tarpon provavelmente não vai ter, mas vamos ver no T se tem alguma coisa. T. Ó, não tem mesmo, viu? Não tem nenhuma não. Da Tarpon. Vamos ver agora da OGX para vocês verem como da OGX tem liquidez. O Oran tá pedindo pra gente, perguntando se poderia ser incluído no plano um critério para a escolha da melhor opção de entrada dentro de um ativo entre ativos. Explica melhor esse seu parâmetro aí, Oran. Explica o que você quis dizer com isso, por favor. Enquanto isso, nós vamos no O, que tem a OGXP. OGX Petróleo, tá aqui. Olha lá, opções de compra vencendo agora, no dia 19/9. Olha lá quanto. Você tem 1.800 titulares, compradores e 3.099 lançadores. Bastante liquidez, hein? Você chega a ter aqui nas opções mais líquidas, por exemplo, essa daqui, a I12, você tem um total de 19 milhões de opções em aberto. É uma quantidade bastante grande. Vamos ver Itaú, que o Daniel está pedindo pra gente. Itaú Unibanco. Tem esses vencimentos abertos. Vamos ver o mais curto. Compra, empresa YouTube, vencimento 17/10. Então você vê que 19/9 nem tem. Tem nada, gente. Não tem liquidez nenhuma, tá? Infelizmente, mesmo que agora comece a ter formador de opinião de mercado, não tem. O Wilson tá dizendo assim: uma boa estratégia na compra seco de opções é comprar a opção mais cara quando no gráfico espera que a ação suba. Gosto dessa estratégia. Vamos ver se a gente consegue. Tá. Vamos ver o FM que o Márcio está falando. Vamos voltar lá na Cyrela, na OGX. Vamos tentar colocar tudo isso então, Wilson. Tudo que você está falando aí, vamos tentar colocar no nosso plano.
OGX Petróleo. Onde é que eu vejo o formador? FM, o Ronaldo está perguntando que é FM. FM é formador de mercado. Depois você me fala onde é que é, Márcio, que eu vou lá e mostro para tu. Enquanto isso, vamos voltar para a planilha de opções e vamos ver como é que ficaram as volatilidades implícitas e as taxas, tá? O Oran está perguntando assim: Roxo, para um ativo existem diversos strikes e poderia haver um critério para a escolha do mais adequado. Depois poderíamos fazer isso para vários ativos. Sem dúvida, na hora que a gente for fazer o nosso setup, a gente vai dizer qual é o strike que a gente definiu como melhor e por qual motivo. Isso aí é um dos parâmetros importantes para definição. Eu vou tentar achar aqui qual é onde é que está o formador de mercado, que o Márcio está tentando me ajudar a achar aqui, depois eu falo para vocês. Séries autorizadas. Ah, tá. Ele falou para ir aqui em séries autorizadas. Tá, apertei OGX. Ó, aqui, ó, GXP FMON, formador de mercado. Opções, todas essas daqui são de formador de mercado. Legal. Então agora a gente já viu onde é que dá pra ver quais são as opções que tem formador de mercado. Eu vou tentar aprender um pouquinho melhor como é que esses caras estão trabalhando. Marcio, anota aí pra gente aprender um pouco melhor se esses caras têm que ter um spread mínimo, se tem que ter algum volume mínimo de negociação. De repente até a gente pode entrar como formador de mercado, sabia, Marcião? A gente pode fazer as nossas vacas e dar liquidez aí em umas opções pro pessoal, colocar aí um spread mínimo e máximo, de repente tem benefício. Se a gente conseguir fazer isso é legal também para ensinar tudo. Gente, então as volatilidades de Petrobras, J, ficaram aí as mais líquidas, que é da J21, 22 e 23, com a volatilidade abaixo de 30%, na média aí de 29 por aí. As opções um pouco mais dentro do dinheiro, J19 e J20 com a volatilidade implícita na faixa dos 33, e as mais fora, que custam alguns centavos, mais alto também na faixa dos 30 e poucos %. Lembrando que a gente já ensinou que existe naturalmente essa curva que parece um sorriso, esse smile. Opções no dinheiro com volatilidades mais baixas, as mais dentro e mais fora do dinheiro com volatilidades um pouco mais altas. Mas todas as volatilidades abaixo da volatilidade do papel, que está em 35 e 49. Então, as mais líquidas todas abaixo disso, mostrando que a volatilidade implícita está abaixo da volatilidade histórica. Significa que o mercado está estimando um risco para a Petrobras, para a variação de Petrobras, menor do que o estudo estatístico sugeriria, tá? Na Vale J, a volatilidade na faixa dos 30, as no dinheiro são 41, que é J1, né, que é de 41,07, 44 e a de 40. Então, as 44 e 46 um pouco mais fora do dinheiro, com volatilidade na faixa de 29, 28, e as no dinheiro e dentro do dinheiro com volatilidade mais alta, na faixa dos 32, 33%, a volatilidade histórica de Vale em 35 e 17. A OGX J com volatilidade histórica média bem mais baixa bem mais alta do que a volatilidade implícita. A volatilidade implícita das opções do papel de OGX para as mais diferentes opções na faixa dos 45%, olhem lá.
a 14,47, a 13,45,60, a 12,46,10 e a 11,46, tudo na faixa dos 46, quando a volatilidade histórica bem mais alta, 62%. Então o mercado estimando um risco para o OGX também menor do que a estatística suporia. E a volatilidade histórica das opções de BVMF na faixa aí de 42, 43%. A implícita, essa daqui definida pelo mercado, enquanto a histórica na faixa de 51% é a calculada estatisticamente, tá? Exponencial com uma média de 21 pregões. Esse aí é o parâmetro que a gente usa para fazer o cálculo. O que mais que a gente tem hoje de comentário? Por enquanto nenhum comentário, então eu vou voltar a falar de como estão as taxas. Lembrando, se a volatilidade implícita está mais baixa do que a histórica, na faixa dos 30 e poucos por cento, a volatilidade continua se mantendo como estava na semana passada, mesmo que a gente tenha tido um pregão atípico na sexta-feira e hoje bastante variação, né? A volatilidade se manteve mais ou menos como estava, não teve muita alteração, as taxas continuam também sem muita alteração. Hoje a gente teve um candle parecendo um candle de reversão, aí um candle indicando que o mercado pode ter sentido esses preços como suporte, isso é interessante. O que mais que a gente vai ver? Vocês se lembram que na quinta-feira nós fizemos um plano para um novo tipo de operação, escrevemos esse plano, o plano está escrito aqui, a gente vai ler o plano todo para lembrar como é que ele foi escrito. Vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa nesse plano. Eu ainda queria, pelo menos nos últimos 15 minutos, falar um pouco de trava de baixa, então vou tentar ser rápido. Então, plano de lançamento coberto. Vou deixar tirar o L, ou tirar o nome todo e pôr só LC, porque a gente vai ficando cada vez mais. E compra de opção como seguro. Então, LC trocando por lançamento coberto para ficar menorzinho. Então, os capítulos do nosso plano são: primeiro, descrição da operação, depois descrição dos aspectos envolvidos. Eu acho que a gente pode trocar aspectos por parâmetros. Parâmetros fica um pouco mais exato, fica com cara de medida mesmo, que é o que eu queria passar. O terceiro são os objetivos. O quarto, os riscos envolvidos. Não entendi o que você está falando, Ronaldo. Me explica melhor aí a tua pergunta. O que é para comprar seco? Deixa eu ver se é melhor uma volatilidade alta ou baixa. Ronaldo, para comprar seco é melhor a volatilidade mais baixa, tá? Por que é melhor a volatilidade mais baixa? Porque a volatilidade é uma medida de VE. VE é o prêmio de risco. Se você está pagando um prêmio de risco muito alto, que a volatilidade está muito alta e o mercado fica parado, ela tem muito mais teta negativa, ela cai muito mais rápido, né? Tá lembrado? Ela afunda, ela cai muito mais rápido. Então é melhor uma volatilidade mais baixa para quem quer comprar seco, se as outras variáveis se mantiverem iguais. O quarto capítulo vai se chamar riscos. O quinto, descrição operacional. Descrição da operação e descrição operacional é a mesma coisa. Tá muito parecido o nome, né? Então descrição operacional, descrição da operação, descrição da estratégia. Vamos mudar isso aqui para descrição da estratégia. Legal. Porque a estratégia fica mais abrangente do que operação. O sexto é o stop e o sétimo é quando fazer a rolagem, tá? Então, descrição da estratégia. A descrição da estratégia é a seguinte. A Uli está sugerindo execução da estratégia, mas vamos deixar assim por enquanto. Então a descrição: essa é uma operação onde iremos comprar ações da Petro 4, já compramos, e ao mesmo tempo faremos a venda
da primeira opção fora do dinheiro e a compra da segunda opção fora do dinheiro como proteção para não sermos exercidos de um A mais aqui, nem perdermos uma eventual alta mais acentuada. A compra do papel se dará apenas no primeiro mês e as operações com opções serão feitas e roladas todos os meses. 2. Descrição dos aspectos envolvidos. Não é aspectos, é parâmetros, né? Não dá para parâmetros. Parâmetros envolvidos. Então, temos o papel que custava 20,61. Temos a opção que será vendida J21 por 85 centavos. Temos a opção comprada J22 por 0,39. O spread que recebemos com as opções será não, foi de, né? Foi de 0,46. O valor gasto com a operação todo foi 20,15, o que para uma operação de 1 kg gera um débito de 20,150, mais os custos operacionais de 56,54, o que dá um débito total de 20.216,54. Para chegar nesse número, fizemos o seguinte cálculo. Então tem o cálculo aqui. 3 objetivos. Possuímos como objetivo principal a preservação do nosso capital e a obtenção de retornos acima da média. Também será um benefício para as pessoas que já possuem o papel e pretendem ganhar com as opções sem ter sido exercido. O Eran está perguntando por que foram escolhidos esses strikes. Porque a gente quis tentar o maior VE possível fora do dinheiro, era o parâmetro do setup, tá? A gente concluiu, eu meio que concluí, achei interessante, foi. E tem que ter a subjetividade, Eran. Mas a gente em algum momento vai abrir aquela planilha de estudos. Eu tenho uma planilha grande de estudos de lançamento coberto e vamos ver qual teria sido melhor no passado. Nós já olhamos isso até. Entendemos como ganhos acima da média, retornos maiores que a compra do papel e a permanência dele em carteira. Então a gente quer ganhar lucros acima do papel. 4. Riscos. Grande alta inesperada no papel para quem vai carregá-lo sem levar em conta seu preço. Isto pois será necessário o gasto com a rolagem da trava para o mês seguinte. Ou uma grande queda no papel para quem acompanha o preço de sua carteira a mercado ou presta contas a alguém e não pretende carregar o papel por tanto tempo assim. Ponto. Descrição operacional. Já está lá. Já está lá. O Wilson perguntou se vai disponibilizar, já está lá na central. Descrição operacional. Então, 5.1. Ir ao Shark Broker e comprar 1000 Petro. 5.2. Ir ao Shark Broker e lançar J21. 5.3. Comprar Petro J22 a mercado como garantia. 5.5. Anteciparemos a rolagem das opções se o preço da ação for vendido atingir o preço de 1% do valor do papel, nesse caso 0,21. Assim a rolagem para o mês seguinte será antecipada. Entendemos por rolagem zerar a opção J a mercado e abrir posição de opções para vencimento K. Para tanto, iremos até já deixar a ordem de compra da opção vendida no book de ofertas por 0,21. Saindo esta compra, venderemos a opção comprada a mercado e venderemos a primeira opção fora do dinheiro e compraremos a segunda fora do dinheiro no vencimento seguinte, tá? Então a gente primeiro se saiu a compra da opção que nós estamos vendido por 21,
a gente vai lá e vende a opção comprada para o vencimento atual, para não ficar dúvida, e a gente pode depois dividir isso um pouco melhor para que fique mais separadinho. Vamos depois, Márcio, dividir esse 5.5 em outros capítulos, subitens. 6 stop. Teremos como stop apenas a rolagem das opções em aberto para opções mais caras e longas, no caso de uma queda que faça a opção vendida custar o mesmo que 1% do valor do papel. Não teremos stop no papel, uma vez que o nosso objetivo é carregá-lo por bastante tempo e diminuir o seu preço de custo com as opções. Quando fazer a rolagem? Faltando 5 dias para o vencimento, ou se a opção vendida custar 1% do valor do papel, dos dois que acontecer antes. Pergunta que foi feita aqui pela Madu e a gente já havia feito essa pergunta semana passada. Será que devemos fazer alguma rolagem se o papel subir? Por enquanto vamos deixar isso em branco, tá? Vamos mudar esse nosso arquivo para um novo arquivo que eu vou salvar de novo, já com a data de hoje, que é dia 12. Então, ao invés de ser do dia 8, eu vou salvar do dia 12. É importante sempre salvar uma versão nova do documento para a gente ter o histórico de como ficaram as anteriores. O EWES01 disse: Roxo, não ficou claro o que fazer se depois de armar a estratégia o papel subir significativamente. Por enquanto não tem nenhum stop. Se ele subisse significativamente, faltando 5 dias para o vencimento, a gente simplesmente recompra a trava de baixa a mercado, que seja R$2, não tem problema, e vamos novamente vender a primeira opção fora do dinheiro para o vencimento seguinte e comprar a segunda opção fora do dinheiro. Então a gente não vai fazer nada até que falte 5 dias para o vencimento, por enquanto, tá? Vamos pensando aos poucos se vale a pena a gente antecipar ou não essa rolagem. Eu sinceramente tenho dúvidas. Eu queria primeiro fazer alguns testes estatísticos. Para isso, a gente vai ter que, ou essa semana ou na semana seguinte, abrir a nossa planilha de testes de séries históricas e ver o que teria sido melhor. O EWS está perguntando se na prática isso vai significar assumir uma perda. Olha, é uma perda, nas opções você vai perder, no papel você está ganhando. Agora, como a gente não está levando em conta o papel, de fato é uma perda sim, porque você não vai estar ganhando do papel naquele mês, você vai estar perdendo do papel, tá? Então a gente realmente vai assumir uma perda se o mercado subir significativamente e a gente tiver que rolar a nossa trava de baixa para o vencimento seguinte pagando por isso. O que a gente poderia fazer de repente é escolher um spread. O que é isso? Olha, se a trava de baixo que está montada, né, vendendo a venda do lançamento coberto mais a compra da opção seguinte, chegar a um spread de 1,50 ou chegar a um spread de 1,60 ou chegar a um spread de 1,70, a gente já faria a rolagem automaticamente. Pode ser, tá? Pode ser uma maneira da gente tentar evitar a perda toda. O problema é ficar levando caracu, né? Ficar levando jolinada, que é o que? A sua trava de baixa vai para 1,50, você rola ela para o mês seguinte pagando uma grana e aí o mercado afunda, tá? Eu não sei então o que é mais vantajoso. Talvez seja mais vantajoso rolar 1,50, talvez seja mais vantajoso esperar e só fazer a rolagem perto do vencimento com o valor próximo de R$2, né, pagando pela trava R$2. Quais são os prós e contras? Os prós de fazer a rolagem só no vencimento: você evita a violinada, evita o overtrading, quer dizer, evita o excesso de operação. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que você poderia simplesmente
fazer a sua rolagem, se chegar a 1,40, 1,50, 1,60 para o vencimento seguinte, e se o mercado parar ou subir devagarzinho, você se beneficiar com o Theta, tá certo? O Wilson 2011 tá, não sei se é uma pergunta ou se ele está afirmando, acho que é uma afirmação. Lançamento coberto é bom fazer num dia de queda, buscando a maior proteção possível, buscando 2% ao mês sem rolagem. Então, aí já é uma outra estratégia que o Wilson está sugerindo, lançando. A gente criou o nosso plano aqui, a nossa estratégia, então a gente vai tentar se manter nesse caminho para não ficar cheio de planos, senão a gente acaba não conseguindo fazer nada. Então vamos lá mudar a nossa planilha para uma planilha, mudar o nosso Word agora para planilha. Então a planilha que nós montamos lá é igualzinha a planilha de opções, só que a gente digitou. Ué. Ah, não é essa não. Vamos mudar aqui, exibição, alterar janela, plano de lançamento coberto. Tá aqui a planilha, gente. Olha lá. Compra de Petro J21, compra do papel 1 kg a 20,61. O papel fechou a 20,38. Então estamos perdendo no papel. De 38 para 61 nós estamos perdendo aí. Se fosse de 31 para 61 a gente estaria perdendo 300, estamos perdendo 230 reais mais ou menos no papel. E na trava a gente vendeu a opção por 85, ela está custando 64. Estamos ganhando nessa daqui 21 centavos. E na outra opção que nós compramos, a J22, ela foi comprada a 39 e ela está 28. Então nós estamos perdendo 11. Então nós estamos ganhando 100 reais na trava. Na verdade 100 reais, isso, 100 reais na trava. Estamos perdendo um pouco no papel. O resultado final é uma perda de 130 reais. Mas para quem está carregando o papel, o resultado final é um lucro na trava de 100 e poucos reais, que é um lucro bem interessante, tá certo? Então, como está nossa operação? Nossa operação está, não levando em conta o papel, um ganho na opção de 100 e poucos reais. Levando em conta o papel, uma perda global de 130 reais, melhor do que se simplesmente tivesse comprado o papel. O Daniel está dizendo assim: Roxo, a regra de rolar quando a opção custar menos de 1% do papel poderia ser alterada para rolar quando o VE da opção ficar menor que o equivalente a 1% do papel. Assim essa regra já funcionaria. É a mesma coisa, viu, Daniel? Na verdade, como são opções fora do dinheiro e a gente vai recomprá-la exatamente quando ela estiver fora, comprar com 1% de VE ou com 1% de preço é a mesma coisa, não tem diferença. Mas aí fica o parâmetro de cada um. Com stop loss no caso da queda significaria o stop gain no caso da alta significativa. O Daniel está pensando na operação globalmente, já com o papel, por isso que na alta ele chama de lucro e na queda ele chama de perda. Mas para as pessoas que têm o papel e querem ficar com o papel e não ligam muito de perder no papel se ele cair, então a gente considera o contrário, a gente está considerando só o resultado da trava de baixa, tá? Então são duas maneiras de olhar: o resultado global e o resultado da operação com as opções. Nós não vamos focar nenhum nem outro, nós vamos focar nos dois. Sempre que a gente abrir a planilha, a gente vai dizer o que está acontecendo com a trava e o que está acontecendo com o papel e o que está acontecendo com o resultado globalmente. O Ronaldo está dizendo: Roxo, na subida do papel a parte comprada fica com um VE melhor que a parte vendida. Não entendi. O que seria melhor, Ronaldo? Explica um pouco melhor esse seu comentário. De qualquer maneira, tá aí. Se o mercado tivesse fechado na mínima de hoje, a gente teria um lucro muito maior na trava de baixa, mas um prejuízo muito maior no papel. Se
E se o mercado tivesse subido bastante, a gente estaria perdendo na trava, mas ganhando no papel. O Márcio está dizendo que acredita que o melhor seja maior e não necessariamente. Não entendi o que o Márcio quis dizer. Mas de qualquer maneira, gente, com relação então ao nosso plano, a gente já tem então a descrição da estratégia e uma série de outras coisas. Vamos agora, então, como eu ia falar um pouco de trava de baixa, mas não deu tempo, vamos agora olhar aquele estudo que a gente fez sobre lançamento coberto, que é bem legal, para a gente definir o que teria sido melhor. O Daniel está dizendo, Roxo, não dá para alterar essa limitação de 140 caracteres, assim eu acabo mantendo as perguntas em partes e você lendo só metade, e aí não entende. Não sei, eu acho que é do software, viu, Daniel? Vou dar uma perguntada aqui se dá para mudar isso. Mas eu agora entendi que as suas perguntas são compridas e que elas vêm em duas partes. Vou começar a fazer essa divisão. Então vamos abrir. Eu vou pôr a câmera um pouquinho aqui. Vamos abrir uma outra planilha. Márcio, vamos postar essa planilha dos estudos? Petro Histórico. Então estou abrindo aqui uma planilha. Ela é uma planilha bem pesada. Ela tem sei lá, 15, 20 mega, uma coisa assim. E olha lá, a gente fez alguns estudos bem legais, que são esses daqui, ó. O que teria acontecido se eu fizesse lançamento coberto tradicional, compra do papel e venda da opção bem dentro do dinheiro? O que é uma opção bem dentro do dinheiro? Opção bem dentro do dinheiro é uma opção que tem 10% dentro do dinheiro. Então, se o papel está 10, é uma opção de preço de exercício R$9, tá? A metodologia está toda descrita aqui na planilha chamada metodologia. Então, bem dentro do dinheiro, 10% abaixo do preço do papel agora. Dentro do dinheiro, 5% abaixo. No dinheiro é quando a opção tem o mesmo preço de exercício do papel. E o Márcio está dizendo que essa planilha já está lá, tá, gente? Qualquer um quiser pode baixar. E a gente fez esse estudo de quando a quando? Esse estudo ele começa do dia 3 de janeiro de 2000 e vai até dia 21/5 de 2010. Quero ver se eu atualizo esse estudo um pouco mais. Mas olha que interessante. A simulação das estratégias, se você tivesse feito compra do papel com trava de baixa no lugar do financiamento, do lançamento coberto tradicional, você teria os seguintes resultados. Se você tivesse comprado o papel, vendido uma opção bem dentro do dinheiro e comprado uma opção dentro do dinheiro, teria sido o maior resultado. Teria sido 823% de lucro. Se a gente tivesse feito a mesma estratégia, comprando a opção, comprando o papel, vendendo a primeira opção fora do dinheiro e vendendo a segunda opção fora do dinheiro, vendendo a primeira opção fora do dinheiro e comprando a segunda fora do dinheiro, você teria tido um resultado de 622%, enquanto o papel, a Petrobras, teria rendido 666. Significa que você teria tido um resultado um pouco pior. Agora, temos que lembrar que esse é um período de extrema alta, né? O mercado subiu muito. Por isso que num período mais flat, mais gelado, eu acredito que essa possa ser uma alternativa mais interessante. Vender a primeira fora do dinheiro e comprar a segunda. E aí a gente ganha dinheiro com o VE, com a taxa. Diferente de você fazer tudo bem dentro do dinheiro e só ganhar em grandes quedas. Tá certo? Então eu acredito que
essa seja melhor. Mas a gente pode abrir esse estudo um pouco melhor mais para frente e entendê-lo mais. Mas eu estou sugerindo essa estratégia aqui: compra do papel, venda da primeira opção fora do dinheiro e compra da segunda opção fora do dinheiro. É mais ou menos é entre este e este, que é compra dentro do dinheiro e venda no dinheiro. É mais ou menos entre esses dois aqui, tá certo? Então o resultado teria sido um resultado um pouquinho pior do que o papel se a gente tivesse feito isso entre 2000 e 2010. Eu acredito que hoje, com a Petrobras sendo uma empresa muito maior, com uma perspectiva de alta de longuíssimo prazo não tão boa assim quanto foi no passado, não estamos dizendo que a Petro não vai subir, estamos dizendo só que ela talvez não suba 600%, quase 700% em 10 anos, então talvez um pouco mais de VE ajude mais do que simplesmente fazer travas de baixa bem enfiadas dentro do dinheiro, tá certo? Mas no passado teria tido um resultado melhor quem tivesse feito dentro do dinheiro. Essa aqui é a conclusão que a gente chega. Vamos pegar um período que não é um período tão bom assim. Vamos pegar o período de 2008 e 2009. 2008 e 2009, eu vou ter que descobrir aqui nos vencimentos que período que é esse. Então, entre 2008 e 2009, vamos pegar de janeiro de 2008, que é o 96, vencimento 96, e vamos até o final, 125. Então, de 96 até o 125. 96 está aqui. E o 125 está aqui, que é o último. (96) até o 125. Legal. Tá aqui. Resultado acumulado no período. Vamos ver quanto é que foi? Resultado acumulado no período. Olha que interessante. Não, não é aqui não, é 95. Não estou conseguindo fazer a conta. Espera só um minutinho. 95. Olha, está somando 47%, mas não dá para fazer uma soma simples, né? Mas a gente pode incluir uma linha aqui, ó, e fazer a conta para vocês rapidinho. Como é que a gente faz a conta? Pega o primeiro e divide pelo segundo. Aí tem que somar um, né? Um mais. Depois que a gente fizer a conta, a gente simplesmente replica para o resto. Vai ser rápido. Não tá dando para fazer a conta na mão aqui não. Depois eu vou fazer a conta pra gente. Vou trabalhar um pouco nessa planilha e aí a gente vai aprender um pouco melhor sobre como teria sido os resultados. Então, gente, hoje o que a gente viu? A gente viu vários aspectos interessantes sobre a volatilidade. A gente conversou também bastante sobre o mercado. A gente viu a planilha, como é que funciona. A gente viu como é que a gente busca os vencimentos de outras séries e de outros meses na CBLC. E a gente entrou um pouquinho mais no nosso plano. Além disso, uma coisa muito importante que a gente viu hoje o Oran está dizendo, quando possível, apresentar o Márcio no vídeo. Essa semana, acho que quinta-feira, ele deve estar aqui, porque ele não está aqui hoje, ele está em outro escritório. A gente está conversando por MSN. Mas quando ele estiver aqui, ele vai aparecer aqui no vídeo. Esse setup que a gente criou de lançamento coberto, junto com uma compra de uma opção fora do dinheiro, que no final vira a compra do papel e uma trava de baixa,
a gente vai fazer também um setup de day trade para opções. Vai ser bastante interessante. Esse setup de day trade de opções vai ser ajudado pelos nossos amigos que já usam o setup. A gente vai usar um setup clássico do Alexander Elder. A gente vai tentar fazer estudos estatísticos de como teria sido no passado. Eu estou me prontificando a melhorar um pouco esse estudo do passado da Petrobras, que ficou bagunçado. Marcio, me ajuda, anota aí para a gente atualizar. Vamos atualizar para Petrobras e para OGX também. Vamos ver se a gente faz para todas, Petrobras, OGX e Vale. E vamos fazer laminar, como eu queria fazer lá no passado, antes daquele workshop, laminar de 2 em 2 anos para a gente ver períodos. Período de alta como foi, período de lado como foi, período de queda, que é aquele Bull Strip lá que o pessoal tem utilizado hoje como método de estudo estatístico interessante. Dá uma bagunçada aí na série para ver como é que teria sido os resultados em outra ordem, que não exatamente 2000 a 2010, porque senão a gente está pegando um mercado viciado que pode não se repetir no futuro. Não conseguimos falar muito sobre trava de baixa hoje, mas vamos na semana que vem fazer uma palestra sobre trava de baixa e ver as melhores travas de baixa. Se alguém tiver alguma pergunta específica que não conseguiu fazer hoje, alguma coisa que ficou faltando, alguma dúvida, não se esqueça, o meu e-mail é lroxo@banifinvest.com.br. Tanto eu quanto o Márcio estamos aptos a responder as perguntas todas aí, para quem quiser. E para os nossos dois amigos que vão fazer a descrição do setup, vão nos ajudar, que é o Wilson e o nosso outro amigo, que é... Estou esquecendo o nome dele. Pera um minutinho que eu vou achar. MRC Souza, né? As duas pessoas aqui vão nos ajudar na descrição do setup novo, que é um setup de análise técnica que a gente vai fazer. Vão ganhar livros se me mandarem um e-mail. O Márcio está colocando aí como é que faz para saber sobre o curso de opções. Lembrando que o curso vai ser transmitido online, então vai ser bastante interessante. Gente, agradeço todo mundo que participou na segunda-feira. Espero que todo mundo tenha uma semana incrível, tanto aí no seu aspecto profissional quanto no seu aspecto pessoal, e também nos trades, nas operações, que façam boas operações. Vamos torcer para a volatilidade continuar, vamos torcer para o mercado subir que nem o doido, depois cair de novo, para a gente poder fazer bastante negócio. E vamos acompanhar dia a dia como é que ficou a nossa estratégia, para entender como é que funciona fazer uma estratégia com opções, acompanhá-la, definir, estopar tudo aquilo que a gente está aprendendo aí no nosso dia a dia. Temos um setup novo de análise técnica que a gente vai fazer, temos as palestras, os estudos estatísticos, estamos ficando com cada dia mais assunto, isso é muito legal. Gente, uma boa semana para todo mundo, grandes negócios, contem com o meu apoio e espero mesmo que a gente junto, né, nos próximos anos consigamos ganhar bastante grana da bolsa, tirar a grana da galera aí que não tem tanto preparo quanto a gente terá no futuro, tá? Hoje foi um dos dias que teve mais gente e eu tenho recebido muito e-mail de gente que também assiste o programa depois. Então, para todo mundo, um grande abraço.